O Espírito Santo é a alma da igreja. Nós estamos celebrando a solenidade de Pentecostes. Se o tempo do Natal foi fechado com o batismo de Jesus, é a última festa do tempo do Natal, fecha-se com o batismo de Jesus, e Jesus recebe o Espírito e vai em missão. Agora, em Pentecostes, no período da Páscoa, ele é fechado, ele termina com Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo, do Espírito de Jesus sobre os apóstolos e a Virgem Maria sobre a igreja. A igreja não é missionária sem a ação do Espírito, porque é sob a ação do Espírito que nós podemos fazer a vontade de Jesus. É sob a ação do Espírito que podemos amar com o amor de Jesus. É sob a ação do Espírito que nós podemos entregar a nossa vida como Jesus a entregou. Morrendo para que a vida se torne ainda mais brilhante. Isto é, desperte a vida de fé no coração de tantos outros que converteram com a morte de tantos mártires. Por quê? Porque viveram sob a moção do Espírito Santo. Quando se é obediente a Cristo, nós deixamos que o Espírito Santo transborde em nossa vida, que nos transforme veramente em Cristo. O Espírito Santo é a alma da igreja. Sem o Espírito, a igreja seria uma peça de museu. A celebração não atualizaria o mistério de Cristo, seria somente uma representação. Melhor ainda, seria um teatro. Seria inválido um batismo, uma ordenação presbiteral, um matrimônio, uma unção dos enfermos, o sacramento da penitência. Sem o Espírito não tem alma, não tem vida. Sem o Espírito não existe essa ligação entre o temporal e o eterno. Sem o Espírito nós não podemos rezar. Seria mais um teatro. Sentar-se e rezar nos dias fáceis e difíceis. E tem dias que nós rezamos que nós não encontramos palavras para dizer. Foi oração? Se nós invocamos o Espírito Santo e mesmo que não consigamos pensar nada e estar atento a Cristo, nós deixaremos que o Espírito Santo reze em nós. Quando deixamos que o Espírito reze em nós, a nossa vida transforma, porque somos transformados em Cristo. Tantas vezes as nossas orações, elas têm muita qualidade nos momentos em quando nós não temos palavras. Por quê? Porque deixamos que o Espírito haja em nós. Quando nós temos muitas palavras, excesso de palavras, podemos sufocar a presença do Espírito. No lugar de deixar o Espírito falar, nós falamos no lugar dele. Deixemos o Espírito falar. Façamos silêncio. É tempo de Pentecoste. É tempo de transformação espiritual. A igreja, ela é privilegiada porque ela não tem uma alma que um dia vai acabar. A sua alma é o Espírito. O seu esposo é Jesus. Por isso, ela é eterna. Os mártires entenderam isso muito bem. Entenderam isso, não digo no sentido de intelecto, mas entenderam no sentido de experiência, de vivência, de obediência a Deus. Os mártires entregaram a vida porque acreditaram na vida eterna. Isso é possível sob a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o advogado dos mártires, dos perseguidos, porque
Mas não é só um advogado que defende com palavras, é aquele que dá a força, a vida, que dá inspiração, que mostra a verdade e incentiva a não renunciar à verdade e transformar a vida em verdade, em oferta agradável a Deus. O Espírito Santo é a nossa vida. Quando os discípulos estavam com medo, Jesus aparece. E quando Jesus dá o Espírito, vamos dizer, esse dia de Pentecoste, quando o Espírito desce como fogo sobre os discípulos, o medo é dissipado. E abre uma inteligência, não só para compreender a verdade, mas também para comunicar a verdade. E uma verdade comunicada e entendida em todas as línguas. Por que isso? Porque a ação da igreja é a ação do Espírito, é obra do Espírito Santo. Por isso que na igreja não somos nós que fazemos. Se nós afirmamos somos nós que fazemos, nós nos tornamos pelagianos ou semi-pelagianos. Rejeitamos a graça de Deus e começa a ser uma obra nossa. Que a nossa vida seja uma constante obediência a Deus. E peçamos ao Espírito Santo para que continue a nos santificar, dissipando aquilo que não pertence a Cristo, para que, como Jesus saiu em missão e foi fiel até o fim ao Pai, nós saiamos em missão e sejamos fiéis até o fim à vontade de Jesus. Vinde, Espírito Santo, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conserve no seu amor. Amém.